O que temos para hoje, Sanchos e Dulcinéias? O primeiro vídeo de 2017 já apareceu aí em foto no Instagram. Thaís, obrigada pelo presente lindo, maravilhoso. Ele nasceu de um pesadelo e impressionou Jorge Luiz Borges. O Médico e o Monstro é do autor Robert Louis Stevenson, um autor escocês que escreveu romances, aventura policial, aventura infantil também, que nós vamos ter aqui no final do mês. E O Médico e o Monstro é a sua grande obra-prima. É um livro impressionista, gótico, então por si só ele já é daqueles livrinhos que é para incomodar. E dá para abstrair daqui muitas coisas, várias interpretações, dá para ligar esse livro com inúmeros discursos. Ele vai apresentar já o cenário acontecendo um atropelamento, um brutamontes um pouco delicado, passa por cima de uma garota, uma criança, e ele pisa, ele não atropela com o carro, o corpinho dele atropela a menina. E depois disso, o que incomoda muito as pessoas, a família fica inconformada, saem várias características desse sujeito. E ele começa a se tornar um homem detestável na sociedade. E aí surgem também, vão acontecer 2 assassinatos. E isso vai deixar a cidade quieta, principalmente o personagem principal da história, que é o Dr. Utterson. A pessoa que está envolvida nesses acontecimentos é ligado a ele de alguma forma. Ele, 2 amigos que eram os 3 amiguinhos, só que esses 2 não se falam. Tem uma 4ª pessoa que é protegida por um desses amigos, que pode também estar envolvida nesses acontecimentos. Esse grupo de relacionamento, esses amigos vão começar, né, a querendo, não se apontando, e vai criar-se uma tensão, no qual Stevenson é mestre, né, em criar. E esse personagem, né, esse médico monstro, você vai acabar entendendo que ele é uma pessoa só, mas ao mesmo tempo não é, um pouco estranho no início, para você entender, até por causa dos nomes das personagens. É o Jekyll, é um médico reputadíssimo, um cavalheiro, só que ele tem dentro dele o impulso. O livro vai falar muito sobre impulso, então ele tem dentro dele tanto o impulso para amar, quanto o impulso para matar. É tanto que alguns críticos e comentaristas, né, que vão fazer análise da escrita, isso que é o legal da literatura, não é só a forma como você conta narrando, mas os detalhes dentro da própria grafia, que faz a literatura ser linda como ela é. No próprio nome dele, né, Jekyll, tudo bem que é com Y, mas no som fica kill, matar. E o Hayden, que é o outro personagem, ele, né, com Y também, o mesmo joguinho que ele faz, que seria esconder, ele vai ser o álibi, vai ser o bode expiatório de toda essa história. Então, ele tá meio que atrapalhando a investigação. Tem um quê de gênero policial ali na história. Ele vai fazer com que isso se esconda e que o mistério vá se tornando mais difícil de se desvendar. Mas assim como Jekyll, ele tem essa personalidade que permite tanto ele amar quanto ele matar, normalmente. O mais legal do livro, o cerne do livro, é que ele vai rolar dentro de um efeito doppelganger e vai poder ser muito analisado a partir das ideias de Freud, no olhar do indivíduo reprimido. O jogo entre o Jack e o Hyde é justamente a repressão dos seus impulsos, os mais selvagens possíveis. Tudo que o Jekyll tem desejo de fazer, mas devido à sociedade e tudo mais, né, todas essas repressões não o permitem, quem vai realizar? O Hyde. Vale salientar que o Stevenson está dentro de um período vitoriano, igual o Carroll, o Lewis Carroll, quando a gente falou um pouquinho sobre ele com Alice em junho do ano passado. Porque da mesma forma como eles são vitorianos na tensão, prosa rica, a beleza literária, da forma da escrita, mas eles também têm essas características de repressão, de uma era, de uma sociedade que condena qualquer ato, qualquer vontade, qualquer desejo, com o id, ego e superego, né, extremos, que o homem não pode demonstrar desejo algum, pulsão nenhuma, não só aquelas que, como hoje, elas continuam sendo, né, negativas, com um olhar negativo, mas pune, né, em excesso. É lógico que aqui é um caso extremo, o cara tem desejo
né? De assim como ele ama loucamente, ele mata, ele passa por cima, ele quebra todo mundo. E no final, a gente só vai entender o que é que acontece, quem são as personagens em si, por que esse conflito, por que todo esse mistério no último capítulo. Não porque pelo gênero você realmente descobre no final, mas porque o último capítulo não é mais o Utterson que fala pra gente, o médico vendo, e você consegue entender quem é quem, por que aconteceram tais coisas e por que tem um monstro e que monstro é esse. Então, que eu li da Martin Claret, eles fazem um comentário muito interessante falando sobre o Kafka, nosso amado, querido Kafka. Eles tronificam o Kafka, né, quando eles vão falar da teoria, eles vão falar da originalidade do Stevenson, da temática, dessa questão do conflito, do efeito doppelganger. Entre os dois, o Kafka é o rei. Mas, mesmo assim, é impressionante o que ele faz aqui, a narrativa, como ele estabelece as personagens, como ele liga, no final das contas, mostrando que todo ser humano, ele não só tem um monstro, mas ele é um monstro em potencial, se ele não for reprimido, se ele não se conter, mas que ao mesmo tempo, da mesma forma como as personagens, elas matam e amam de maneira equivalente, o ser humano ele também tem muito a oferecer e a dar para a humanidade, e ele pode sim ser alguém melhor se ele quiser. Essa edição tem alguns problemas, principalmente ortográficos e questão de digitação, assim, tem palavras com muitas letras embaralhadas. Então é isso, meus queridos cavaleiros, antes que possamos sair da biblioteca e ver além dos manhãs de vento. Valeu!